quais são as prisas? Aí, bom? Não, muito? Não. Aí, gente, boa tarde, desculpa o atraso. Eu sou Marina, acho que a maioria de vocês eu ainda não conhece, são todos Arius? Legal, bem-vindos. Conheço. A ideia é a gente começar a falar de ultrassom pulmonar, tá? A gente não vai ver tudo nessa aula, porque eu acho que vai ficar muito denso. Eu acho que talvez já seja uma aula meio densa aí. O resto a gente vai ver nas oficinas. Então, a ideia dessa primeira aula é a gente ver um pouco de princípios gerais de ultrassom, só para ajudar a entender o ultrassom de pulmão, ver o ultrassom de parênquima, os achados, aprender as síndromes intersticiais, como a gente diferencia essas coisas, e ver como é que é o pneumotórax no ultrassom. O resto, então, como é que a gente calcula o score de aeração pulmonar, que é o LUS, o que a gente vê de derrame, o que é importante, como é que eu meço, outras doenças e ultrassom de diafragma, vai ser tudo visto na oficina. São 2 oficinas que a gente tem programadas para isso, tá? Podem ir perguntando e interrompendo durante a aula, tá bom? Então, só lembrando, quando a gente fala de ultrassom, a gente tem 3 principais modos que a gente usa. O modo brilho, o 2D, que a gente está acostumado a pensar quando a gente fala em ultrassom, né? Aquele preto e branco. O modo M, que avalia o movimento do tecido em relação ao probe, que a gente utiliza para ver deslizamento pleural, que a gente utiliza algumas coisas do eco também. E tem o Doppler, que a gente avalia a velocidade e direção do fluxo em relação ao transdutor, mas que a gente não costuma usar muito no ultrassom de pulmão. Em relação aos transdutores, a gente tem aqueles que têm uma frequência menor, enxergam coisas mais profundas, as custas de uma definição menor, então diferenciando pior 2 pontos entre si. E a gente costuma usar o transdutor convexo para fazer ultrassom de tórax, ultrassom de pulmão, que é o mesmo que a gente usa para ver barriga, né? Dá para fazer com o Jekyll também. A diferença é que ele tem um footprint menor, então ele enxerga uma fatia menor, então ele tem essa área um pouquinho menor, então é mais trabalhoso de fazer o exame, mas dá. E também a gente tem o transdutor linear, então a gente costuma usar o convexo para tudo, mas se eu quiser enxergar a pleura em melhor detalhe, eu posso usar o linear, que é aquele transdutor de frequência maior, então ele enxerga mais detalhe, diferencia melhor 2 pontos entre si, as custas de profundidade menor. Então não dá para fazer ultrassom do parênquima pulmonar com ele, mas eu posso usar ele para ver a pleura e também lá no final, quando a gente for ver diafragma, a gente usa ele para ver espessamento também. Em relação aos ajustes que a gente faz para o exame, então, como a gente falou, probe convexo ou linear para ver pleura, mas eu posso ver a pleura com convexo. Quando a gente for ver a prática, a gente vai ver que dá. Por convenção, isso é só convenção, a gente costuma deixar o marcador para a direita do paciente ou para a cabeça do paciente, para a gente se orientar de uma maneira uniforme. Em relação à escolha do preset. O preset é um conjunto de características de ajustes do ultrassom que já vem prontos, então quando você coloca preset de eco, preset de abdômen, isso já vem pronto no ultrassom. Existe preset de pulmão, ultrassom de pulmão em alguns aparelhos, então se tiver, pode escolher. A maior parte não tem, o que a gente tem aqui, por exemplo, não tem, mas isso não é um problema. A gente escolhe o preset de abdômen. Quando começar a estudar o ultrassom de pulmão, é o preset de abdômen mesmo que ele foi estudado. Então, bota o preset de abdômen, se for de pulmão, pode pôr. E em relação ao ajuste de profundidade, geralmente a gente deixa entre 10 e 15 centímetros para ver parênquima pulmonar. Então, mais ou menos isso, uns 12, talvez. Se eu quiser ver a pleura, com esse probe aqui, o convexo, aí eu baixo a profundidade, deixo mais superficial. Posso mexer no brilho para a tela ficar mais escura e ficar mais fácil de ver a minha pleural, a gente vai ver isso na prática. Mas, de uma maneira geral, então, a gente começa com 10, 15 centímetros e vai ajustando conforme que eu quero ver, tá bom? Vocês já fazem ultrassom de tórax? Pulmão? Sim? E todo mundo? Não? Tá bom. Bom, e aí, uma coisa importante da gente lembrar é que o ar, as moléculas pequenas, elas dispersam as ondas de ultrassom. Então, como é que o ultrassom funciona? Ele bate nas estruturas e essas estruturas refletem as ondas de volta para o aparelho que forma a imagem. Só que quando a gente tem ar, a maior parte dessas ondas são dispersadas, então a gente não consegue enxergar coisas muito aeradas, né? Apesar disso, a gente consegue basear a avaliação da aeração pulmonar nos artefatos que se formam na interação do ultrassom com as estruturas com gases e fluidos. Então, isso forma artefatos, é neles que a gente se baseia para inferir sobre a oração. A gente não está falando de imagens reais, a gente está falando de interpretação de artefatos.
E a gente tem também as imagens reais, no caso de derrame pleural e de consolidação. Tá? Como a gente tem o ar que atrapalha a visualização das estruturas, o que estiver muito longe da pleura, cercado de ar, eu não consigo enxergar. Então, se eu tiver um parênquima muito bem arado, lá no meio, perto do hilo, uma consolidação, um nódulo, sei lá o quê, provavelmente eu não vou enxergar porque tem muito ar se interpondo na frente. E a gente não enxerga. Tá? Então, essa é uma das limitações que a gente tem do ultrassom. E aqui, só para a gente ver que a sensibilidade, a especificidade do exame para as coisas que a gente quer avaliar beira-leito, que vão causar disfunção respiratória, são boas. Então, exceto por pneumotórax oculto, aqueles pneumotórax pequenos que a gente pega na tomo, a sensibilidade e a especificidade para essas patologias é boa. Bom, e tem a questão da logística e da segurança. Como vocês viram, às vezes é difícil a gente transportar paciente instável para tomo, né? Por instabilidade respiratória, ou quando está com muita droga vasoativa. E tem a questão da limitação no raio-x do paciente crítico. Então, aqui, comparações de raio-x e tomo, que às vezes a gente perde muita informação só com raio-x. E aí, o ultrassom ajuda a tirar essas dúvidas de o quanto é derrame pleural, quanto é consolidação, quanto tem um pneumotórax, que no raio-x só a gente fica meio sem quantificar bem o que está acontecendo. Bom, e aí como é que a gente faz o exame? Então, por convenção também, o importante é fazer a varredura de todo o tórax do paciente. Mas para sistematizar isso, por convenção, a gente vai dividir o tórax em 6 segmentos de cada lado. Tem lugar que o assessor ler, fala 8, então essa é uma das sugestões. Então, aqui a gente imagina uma linha paraesternal, axilar anterior, axilar posterior e paravertebral. E aí a gente vai ter, então, segmento anterior, lateral e posterior. E cada um deles eu vou dividir em superior e inferior, aqui com uma linha imaginária mais ou menos no quinto espaço. E aí eu vou avaliar cada um desses espaços, tá bom? Então, essa é uma divisão para ajudar a não esquecer de nada. Eu posso fazer essa avaliação com o meu transdutor na sagital, então aqui o marcador é apontado para a cabeça, e aí eu vou deixar ele assim. Assim, a gente vai ver essa imagem aqui, aquela... como é? Acho que não sei qual. Que a gente vê. Então, isso daqui é o quê? Isso aqui. Costela, né? Sombra acústica das costelas, formando as asas do morcego lá da referência. Entre elas, a linha de pleura e abaixo, o parênquima pulmonar. Tá? Dessa forma, fazendo a varredura dessa forma, eu consigo avaliar mais rápido o tórax. Então, eu vou só deslizando o probo, descendo, não preciso me preocupar em encaixar entre os espaços intercostais e eu faço uma varredura rápida, tá? Lembrem-se que para a gente ter certeza de que essa linha é a linha da pleura, eu me guio pelas costelas. Então, eu sei que essa linha aqui não é a pleura e nem essa, porque a pleura está sempre um degrauzinho abaixo das costelas. Então, às vezes, a gente pode ter dúvida. Às vezes, o paciente tem mais músculo, mais fácil, você vê uma linha branca e ela não se mexe, e aí não é a linha da pleura, né? A gente usa a costela como referência para isso. E uma outra forma de fazer é com um probe assim, oblíquo, na transversal, encaixando no espaço intercostal. Então, aí a gente vê uma imagem mais ampla, tá vendo? A gente não tem a sombra da costela, só que é um pouquinho mais trabalhoso de fazer esse exame, porque a gente tem que ir pulando de espaço em espaço, encaixando o ultrassom. Então, se eu for varrer todo o tórax assim, é mais demorado, né? Então, uma sugestão, quando a gente tem um paciente de ciência respiratória, ou a gente está procurando alguma coisa, às vezes o que eu gosto de fazer, varre primeiro o tórax assim, já dá uma olhada, vê se você acha alguma coisa que chama atenção, e depois você vai localizar melhor o exame, onde você achou alguma coisa alterada, tá? É uma sugestão. Ou se a gente for fazer o LUS, aquele score, aí a avaliação tem que ser feita assim. Tudo bem até aqui? Bom, e aí os artefatos nos quais a gente se baseia, então. Então, a gente tem as linhas As, então, que é o primeiro que a gente vai conhecer. São linhas horizontais, equidistantes, que refletem, significam reverberação da linha pleural. E indicam um pulmão normal bem aerado. Então, aqui a gente tem a linha da pleura. E aí, entre a pele e a pleura, a gente tem essa distância aqui. E aí, tendo muito ar embaixo da pleura, a gente começa a ter uma reverberação da mesma imagem. Então, uma repetição dessa mesma imagem da linha pleural, que forma, então, as linhas As. Então, toda vez que eu vejo linha A, eu entendo muito ar embaixo dessa estrutura aqui.
E por isso que elas são equidistantes, né? São essa distância aqui da pele até a primeira linha branquinha da pleura. Então, quando eu tenho um pulmão normal, que é um pulmão bem aerado, eu vejo linha A e também vejo deslizamento pleural. Porque se eu tiver só linha A, pode ser que tenha um monte de ar dentro de um pneumotórax, na verdade. Então, o deslizamento pleural entra junto com a linha A para dizer que aquilo está normal. E aí, aqui, a gente tem os pontinhos, conforme o movimento respiratório, a gente vê essa linha da pleura deslizando. Não sei se vai voltar. Deslizando de um lado para o outro, que é o landslide de deslizamento pleural. Tudo bem? Então, linha A, deslizamento da pleura, normal. Ok? Outro artefato que a gente vai conhecer são as linhas B. As linhas B, elas são linhas verticais, que começam da pleura, vão até o final da tela, ali ao final da imagem. Então, se ela não começar da pleura, começar no meio, ou se for pequenininha, não for até o fim, não sei o que é, não é uma linha B. É um outro artefato que não vai me ajudar naquele momento. Elas aparecem quando a gente tem uma interface de ar líquido. Então, eu não tenho mais um pulmão bem aerado, eu tenho alguma outra coisa mudando ali a interação do ultrassom com aquela estrutura. E aí começam a aparecer as linhas B, que indicam uma perda parcial de aeração pulmonar, seja por um processo no interstício, seja por um processo alveolar ali, causando um aumento de líquido no parênquima pulmonar. Quando a gente vai ver nos vídeos, quando o paciente respira, elas movimentam com a respiração, então isso também me ajuda a saber que aquela linha é um artefato que é uma linha B. Quando cruza a linha A, ela para a linha A. E a etiologia é variada. Então, não é só congestão pulmonar que faz pensar a linha B. Linha B é uma perda parcial de aeração por N motivos, inclusive congestão pulmonar. E a ideia é que elas correspondem às linhas B de Kerley do raio-x, ao espessamento septal que a gente vê na tomografia e ao vidro fosco da tomografia também, tá bom? Então, aqui, um vídeo que a gente tem a linha da pleura com deslizamento. E as linhas B são essas linhas verticais que saem dela e se movimentam conforme o paciente respira. Tudo bem? Encontrar até duas linhas B no espaço intercostal é considerado normal, porque é a gente enxergar o septo interalveolar. Então, às vezes, você pode encontrar até duas e isso não ser considerado patológico, principalmente na base, né? Que é mais comum a gente enxergar. Elas podem ter espaçamento regular, quando a gente está falando, por exemplo, desse espaçamento de septo interalveolar, então são 7 milímetros entre eles. Ou podem ser confluentes, quando a gente vai falando de, por exemplo, um vidro fosco, um acometimento maior. E elas se correlacionam com a gravidade do edema, então eu posso usar isso evolutivamente. Então, conforme piora a perda da geração pulmonar, eu vejo maior quantidade de linhas B. Conforme o paciente vai melhorando, seja com balanço negativo, seja porque a pneumonia está melhorando, seja porque ele está pressurizado numa PNI, essas linhas B vão diminuindo, tá bom? E a distribuição sugere a etiologia, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui eu tenho linhas B mais espaçadas regularmente. E aqui, as linhas B mais confluentes. Okay? E a gente tem as consolidações subpleurais, que são essas imagens de mordidinha na pleura. Tá vendo que a linha da pleura ela não é regular? Ela tem essas pequenas imagens hipoecóicas. Essas são as consolidações subpleurais, que costumam vir acompanhar as linhas B. São consolidações pequenininhas, então não é uma consolidação pulmonar, elas têm entre 5 e 15 milímetros, ali, 1,5 centímetro. E indicam alguma alteração inflamatória. Então, essa perda de aeração indica alguma alteração inflamatória como etiologia daquelas linhas B. Então, isso é uma informação útil para a gente interpretar o que está causando essa linha B no parede, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. E a gente tem a consolidação alveolar propriamente dita, que é quando a gente tem uma perda completa da aeração pulmonar. Então, quando eu estou falando de linha B, perda parcial. Quando eu estou falando de consolidação, é perda completa. Seja por preenchimento alveolar, tipo uma pneumonia, ou seja por atelectasia, perda mesmo de aeração, tá? Nisso, o parênquima ele assume essa ecogenicidade meio cinza, parecendo tecido, tipo um fígado, um baço. E a gente tem os pontinhos hiperecóicos, branquinhos dentro dele,
que são os broncogramas. E a gente vê broncograma no raio-x, na tomografia, a gente vê no ultrassom como esses pontinhos brancos, que são, então, resultantes da interface ar líquido que forma essa imagem hiperecogênica. Então, a gente tem algumas imagens aqui de consolidação, só para ajudar a fixar. Então, aqui a gente tem um fígado ou um baço, e aqui em cima, um parênquima pulmonar, que se a gente for comparar, é bem parecida com a densidade, e tem os broncogramas. Aqui mais uma consolidação. Essa daqui, diferente daquela, que é uma consolidação lobar, é uma consolidação que pega só um pedaço do parênquima. Então, a gente tem uma interface meio irregular entre ela e o parênquima melhor aerado, né? E aqui, broncogramas também dentro dela. Tudo bem? E os broncogramas podem ser estáticos ou dinâmicos, né? Qual que é a ideia? Quando a gente tem um broncograma estático, a gente está falando de um ar dentro da via aérea que não se movimenta conforme tem movimento respiratório. Então, isso me ajuda a pensar que aquela via aérea, daquela consolidação que eu estou enxergando, não tem comunicação com a via aérea principal. Então, se eu estiver pensando no diferencial de atelectasia com pneumonia, encontrar só broncograma estático me ajuda, talvez, a pensar que aquilo é mais uma perda de geração por compressão, por atelectasia. Tá? Já quando eu vejo o broncograma dinâmico, a gente vai ver algumas imagens, o conteúdo dentro do broncograma, daquela pequena via aérea, ele se movimenta com o movimento respiratório. Então, ele faz esse movimento de pistão, que a gente vai ver. Então, você vai ver que esse conteúdo do broncograma, ele vai e volta conforme tem respiração. Ou seja, aquela pequena via aérea que eu estou vendo, ela tem comunicação com a via aérea principal. Isso me ajuda a pensar que talvez aquela consolidação seja de uma etiologia, se eu estiver pensando em pneumonia, me ajuda a pensar que pode ser uma pneumonia, secreção ali dentro daquela pequena via aérea. Então, o broncograma estático dinâmico serve para tentar diferenciar as consolidações. É atelectasia, é pneumonia, mas tudo, como qualquer coisa de imagem, de exame complementar, na verdade, a gente tem que correlacionar com a clínica. Então, pode ser que eu tenha uma pneumonia que eu não achei em broncograma dinâmico? Pode. Né? Então, broncograma dinâmico é patognomônico de pneumonia? Não, às vezes você vai ter uma contusão pulmonar, por exemplo, um trauma, e pode ter broncograma dinâmico lá. Então, não é que eu achei dinâmica a pneumonia, eu não achei não é. Ela ajuda no raciocínio. A gente vai ter que se cercar de outras informações, como a gente faz com qualquer exame de imagem para interpretar. Tá? Então, aqui. Dá para perceber que conforme o paciente respira, o conteúdo vai e vem. Vocês conseguem chegar? Então, isso aqui, a gente tem broncogramas dinâmicos nessa consolidação. Se eu estiver pensando em pneumonia, vai me ajudar. Nessa daqui, a mesma coisa. Ó, a gente tem imagens de broncograma dinâmico, andando em movimento de pistão. Mas eu tenho também aqui uma imagem, ó. Assim, pelo menos nesse corte que eu estou fazendo, parece que está bem parado. Isso daqui seria um broncograma estático, talvez. Nessa imagem, pelo menos. Então, uma outra coisa, assim, geralmente, a gente vai encontrar eles coexistindo. Então, eu não vou achar só broncogramas dinâmicos e nem estático, mas como a gente achar um monte de broncograma estático e, no meio deles, os broncogramas dinâmicos. Para fazer essa avaliação, como vocês estão vendo, a gente precisa estar com o probe parado, porque senão eu posso, sem querer, movimentar o probe e falsear meu exame também, tá? E aqui, ó, o que vocês acham desse daqui? Vou voltar. Tático? Então, você vê que quando ele movimenta, o parênquima todo, o tórax todo vai e volta, porque o paciente está respirando, mas não é aquele movimento de pistão, né? Esse broncograma está andando junto com o resto, né? Então é diferente, isso é um broncograma estático, também acho. Pelo menos nesse corte que a gente está vendo aqui, eu não consigo dizer que tem dinâmico, não. Então, só diferenciar, que não é só porque andou na tela que é dinâmico, ele tem que andar dentro da via aérea e movimento de pistão. É mais difícil achar broncograma dinâmico do que a gente imagina, não é tão fácil assim. Então, você tem uma preferência de posição do produto
Já viu o tropograma? Não, na verdade, na hora que você está insonando, você vai achando a consolidação e vai meio que tentando achar onde é que está melhor, se é mais para anterior, mais posterior. Às vezes você rodar e abrir com ele na transversal, você vai ver uma área maior de parênquima, então talvez você consiga enxergar mais coisas de uma única vez, mas não tem uma preferência. É na hora mesmo que você vai dando aquela pequena procurada, rodando o probe, angulando para ver a melhor imagem. Tá? Mas se for pensar que você vê uma área maior com ele na transversal do que na longitudinal, é provável que seja mais fácil de você enxergar. Mas é tudo ali no tato, na hora mesmo. Então a gente viu as principais, a base ali dos artefatos que a gente vai usar para interpretar, que são as linhas A, aceleração normal, linha B, perda parcial, que pode ter várias etiologias, consolidação, que pode ter broncograma estático, dinâmico, e isso ajudar a pensar no diferencial também. Outras coisas que podem me ajudar a pensar no diferencial de consolidação é o Doppler, por exemplo. Então, se você for pensar que uma atelectasia, você tem um colabamento das estruturas, é mais provável que quando você joga o Doppler, você não enxergue muito vaso lá dentro, porque está tudo colabado. Você também tem componente de vasoconstrição hipóxica. Já se você tem uma consolidação pneumônica, que é só preenchimento alveolar, quando você joga o Doppler, os vasos estão lá. Às vezes até com hiperemia, né? Então isso também pode ajudar no diferencial além dos broncogramas, tá? Tudo bem? Agora a gente passa por esse assunto, que são as síndromes intersticiais, que é quando a gente tem um monte de linha B. Então, um monte de linha B pode ser um monte de coisa. Como é que eu tento diferenciar o que é congestão, o que é pneumonia, o que é inflamação, SARA? Então, isso está dentro desse combo que são as síndromes intersticiais. Que quando a gente tem linha B difusa em mais de 2 campos, bilateralmente. Quando a gente tem uma linha B localizada, isso te faz pensar em etiologias de coisas localizadas. Então, uma contusão pode fazer isso, uma pneumonia pode fazer isso. Agora, quando a gente tem linha B difusa, pode ser congestão, pode ser uma pneumonia barra pneumonite, respiração, sei lá. Pode ser uma SARA, pode ser fibrose pulmonar, que não é muito nosso dia a dia na UTI, mas às vezes o paciente pode ter essa comorbidade. E aí, como é que a gente diferencia? Então, congestão pulmonar, às vezes, as linhas B elas vão estar espaçadas de uma maneira mais regular. Aquela distância de 7 milímetros entre si. Por quê? Porque é a distância entre os septos interalveolares. Então, essa imagem aqui. Mas elas também podem estar confluentes, no caso da imagem ali correspondente ao grupo fosco. Só que essa distribuição delas vai ser uma distribuição gravitacional. Então, a mesma coisa da ausculta. Quando você ausculta um paciente com congestão, ele tem mais estertor na base, na região posterior. Isso vai melhorando conforme você vai vindo para o ápice, para a região anterior. É a mesma fisiopatologia, a mesma coisa. Então, quando eu for fazer ultrassom desse paciente, na região anterior ele vai estar mais polpado, às vezes até normal. E base, na região posterior, eu vou ver um aumento da densidade de linha B, entendeu? E isso me ajuda a pensar na etiologia. Além disso, congestão pura é uma patologia que não vai acometer a pleura. Então, é uma pleura lisinha, normal, fininha, sem consolidação, sem espessamento, sem regularidade. E às vezes você vai achar que é não pleurado, não obrigatoriamente. Então, eu vou olhar esse conjunto de informações. É uma pleura lisa, é uma distribuição gravitacional, vou pensar se favorece a hipótese de congestão. Já se eu estiver falando de alguma etiologia inflamatória, e aí uma doença mais uma pneumonite, uma SARA, uma coisa mais difusa, eu posso ter linhas B difusamente, aquele raio-x infiltrado. E aí o que vai me fazer pensar que isso é inflamação? E inflamação é uma infecção, né? Quando essas linhas B tiverem uma distribuição heterogênea. Então, lembra, SARA é uma doença que acomete o pulmão de uma maneira heterogênea, né? Ou, se não, pneumonia também, vai acometer o pulmão de uma maneira heterogênea. Então, quando eu fizer o ultrassom, eu não vou encontrar uma distribuição gravitacional. Então, aqui é mais polpado e conforme eu vou descendo, é pior. Não, vai ser aleatório. Uma parte melhor, uma parte pior. Isso é realmente heterogêneo quando você vai fazer. Então, você vai encontrar linha B confluente, desce um pouco menos linha B, depois só linha A, depois vai mais linha B, tá? Além disso, a gente tem aqueles espessamentos ou irregularidades pleurais. Então, é uma pleura, ó, essa daqui, comparada com essa. É uma linha mais mal definida, uma pleura mais espessada, pode ter consolidação subpleural, que a gente conheceu aquelas mordidinhas na pleura. E aí,
o deslizamento pleural, por inflamação, por perda de complacência, ele também pode estar prejudicado. Então, acho que quem fez ultrassom no Covid vai lembrar, mas às vezes a gente encostava o ultrassom, você via um monte de linha B, mas você quase não via deslizamento pleural. O pleural era bem pouco deslizante. Então, isso também pode aparecer nessas inflamações. E a fibrose pulmonar é um pouco mais difícil de aparecer no nosso dia a dia, mas também a linha B ela pode ter um espaçamento irregular e a distribuição, na verdade, vai depender da etiologia. então, tem fibrose que acomete mais ácido, mais base, aí a distribuição vai ser aleatória. Pode ter irregularidade pleural, subpleural e landslide preservado. É mais difícil a fibrose pulmonar diferenciar das duas, mas lembrar que é um diferencial se você acha a linha B do seu paciente. Pode ser que não seja congestão, pode ser que seja dele, né? Vai depender do antecedente que a gente conhecer. E aí, uma outra coisa que é bom lembrar é que, embora eu consiga usar esses pontos para diferenciar a inflamação de congestão, se eu tiver o meu paciente com inflamação e balanço positivo, com edema hidrostático também, aí o ultrassom não vai conseguir te dar essa resposta, né? Porque se você tiver só o ultrassom com pleuralisa, distribuição gravitacional, ok, isso me faz pensar em congestão. Agora, se eu tiver inflamação e o paciente também tiver componente de congestão, aí você vai encontrar linha B irregular, pleura dispersada. Então, de novo, é o exame complementar. Você tem que juntar com o resto, né? Então, não impede do paciente também estar com congestão se você a depender do quadro clínico do resto, tá? O que vocês acham desse aqui? Oi? Tá. Pleura tá lisinha. Concordo. E esse? Hã? Não tô ouvindo. Sim. Eu não sei quem falou, mas... com as máscaras não dá pra saber. Mas sim, olha, essa pleura comparada com essa, né? Essa aqui é uma bonitinha, lisinha, bem definida. Essa aqui é estressada, esquisita, né? Tudo bem até aqui? Aquele também que negócio de ground glass probe, tipo aquela linha mais espessada, realmente isso a figura diferencial ou acaba se confundindo? Você diz da imagem com fluente? Não, é que pode ter nos dois casos, né? Se você tiver muito congesto, você pode em algum momento ver linha B com fluente, mas aí você vai ver que essa distribuição mesmo assim é gravitacional, conforme vai para a região de gravidade dependente piora a fluência, e a pleura vai ser livre. Mas você pode ter linha B com fluente tanto em edema hidrostático quanto em edema inflamatório. É diferente. Alguma coisa mais nessa parte? E agora a última parte que é só falar de pneumotórax, tá? Então, como a gente viu, o deslizamento pleural, o landslide, é um achado normal num pulmão que não tem nenhuma patologia, né? Então, é enxergar que as pleuras viscerais, a pleura visceral e a parietal, então as pleuras estão justapostas e estão deslizando entre si. Se elas não estiverem justapostas, ou seja, uma colada na outra, e se elas não estiverem deslizando, eu não enxergo o landslide, eu não enxergo esse deslizamento. Então, eu preciso desses dois critérios para enxergar o deslizamento no ultrassom. Que é isso daqui que a gente viu. Então, tinha as vagas bonitinhas aqui, e aqui os pontinhos da pleura deslizando. Tudo bem? Então, como normal, tem linha A, tem landslide. E se eu tiver linha A sem landslide? Pode ser pneumotórax. Significa que ou as pleuras não estão juntas ou elas não estão deslizando. Eu não estou chegando nesse deslizamento. Linha A gente já viu que significa ar. Linha A é ar. Ou está no pulmão ou está fora, mas é ar. E se não tem landslide, as pleuras não estão deslizando. Então, quando eu encontro o landslide, isso exclui pneumotórax. Elas estão juntas, elas deslizam. Ponto final. Naquele ponto que eu estou avaliando. Mas se eu não tiver landslide, isso não confirma pneumotórax. Vocês conseguem pensar em outras situações em que você não enxergaria landslide?
Sim, essas raras, essa pneumonia que a gente viu às vezes na perda de complacência, mas aí a gente vai enxergar o quê? Assim? E vai te falar, opa, não não é pneumotórax. Consolidação, linha B, alguma coisa. Porque se você enxerga a consolidação em linha B, você está vendo parênquima. Você está vendo parênquima, não existe ar entre o seu probe e aquilo que você está vendo. Por isso que você está vendo. Então, eu posso não ver, eu posso ver ausência de landslide, pleura parada, mas com alguma coisa embaixo que me garante que ele não é um pneu. Linha B, consolidação. Mas no pneumonia é uma situação que eu não enxergo landslide. O que mais? Tubação seletiva. Uma intubação seletiva é quando ainda não atelectasiou, então aquele lado que você está vendo não utiliza. Você ia falar uma coisa? Sim, tipo de extensão, assim, tipo hipertensão. Hipertensão, isso, perda de complacência ou pulmão super mega estendido, também não utiliza. Mais alguma coisa? Pode ser uma bolha, aqueles DPLCs têm aquelas bolhas imensas, assim, flash. Pode ser um paciente que teve uma pleurodese, um antecedente importante da gente saber, né? A gente tem um paciente lá que tem uma pleurodese. Então, é isso aí. Então, eu não enxergar o landslide, o que é que pode ser? Pode ser pneumotórax, pode ser intubação seletiva, hiperinsuflação, hipoventilação, perda de complacência, pleurodese. Então, não estou autorizada a drenar o tórax só porque eu não enxerguei o landslide. Lembrar que tem várias outras etiologias além dessa. Então, se a gente for pensar nesse paciente aqui, se for fazer ultrassom, desse lado aqui tem landslide, desse lado aqui tem landslide, se lugar tem AB também, né, que tá feito. Aqui, não tem landslide. É pneumotórax? A gente tá vendo que é mesmo. Tô fazendo ultrassom, não tô vendo lá dentro. Pode ser que seja, pode ser que não. Eu encontrar landslide aqui e não encontrar aqui, já me... Opa, peraí, tem alguma coisa errada. E aí a gente vai ter que procurar esse ponto aqui de descolamento das pleuras, que é o famoso lung point. O que significa isso, então? É aquele ponto em que a pleura parietal e visceral descolaram entre si, e por isso estão separadas por ar, e por isso que eu não estou mais vendo aquele deslizamento. Lembra? Precisava ter justaposição e deslizamento. Se elas estão separadas, não estão justapostas, e aí eu não enxergo. Só tem ar embaixo da pleura parietal. E é por isso que a gente vai ver linha A sem landslide. Só que aí eu preciso achar esse pontinho de descolamento, que é o lung point, para bater o martelo, que esse é o achado específico de pneumotórax no ultrassom, tá? Que é assim que vai aparecer. Então, uma metade sem deslizamento, uma metade com deslizamento. E aí, às vezes, tipo, olhando só essa linha parada, você não vai saber sem achar isso. Se isso aqui é a pleura, se isso aqui é uma face que nem essa, o que é o quê? Por isso que usar a costela como referência te ajuda. Se você está assim e não está vendo, volta para o transversal, longitudinal, acha as costelinhas, beleza, a pleura é esta linha aqui, aí você pode, se precisar, virar. Porque às vezes, quando a pleura não está deslizando, é fácil saber quem é ela, mas se ela não está, você vai ter dúvida, né? Então a costela é a sua referência. E aí, então, o lung point é achar isso aqui. A gente vai encostar o ultrassom e achá-la de cara? Claramente, né? Então, você vai dar uma barriga. Aqui não tem landslide no ar. Você lembra que o ar, ele acumula na região anterior e superior. Se você pegar um saquinho de soro e botar em cima da mesa, a bolinha de ar vai ficar em cima. Então, é a mesma coisa. O ar vai ser paciente deitado, o ar vai circular aqui na região anterior. Então, você vai achar um local aqui na região mais superior que não tem deslizamento. Aqui mais para lateral, para as bases tem. E aí você vai varrer de lateral para medial, de cima para baixo, até achar o ponto de descolamento. É assim que a gente acha. Tentativa e erro. Mais uma imagem. Lung point. E mais uma imagem. Aqui com a profundidade maior. E aí você pode diminuir a profundidade para enxergar isso melhor. Tudo bem? Então, como eu falei, é um achado específico para fazer o diagnóstico de pneumotórax. E, além disso, ele também serve para fazer a quantificação e o segmento. Porque, às vezes, você vai ter um pneu que é pequeno e, às vezes, a gente opta por não drenar. E aí você consegue acompanhar a altura, o tamanho desse pneumotórax. Então, às vezes, quanto menor, ele vai estar mais na região superior, ali no primeiro espaço intercostal. E aí, se ele for aumentando, você vai ver esse lung point descer e ir para a lateral. E aí você consegue quantificar também o tamanho desse pneu, se for um pneu que não foi drenado inicialmente, se ele está melhorando, se ele está piorando.
A única situação que a gente tem um pneumotórax, que a gente não acha lung point, é quando a gente tem um pneumotórax hipertensivo, né? Que imagina, às vezes o pulmão já colapou tudo, até essa parte aqui, fica só aquele pulmãozinho aqui no meio. Aí você não vai achar lung point. Mas também aí você já vai ter outros comulantes instáveis, tipo aquele raio-x que não devia existir. Você não vai, então, nesse paciente com pneu hipertensivo, que já colapou tudo, você não vai achar, tá? Aí a gente pode enxergar tudo isso também com o modo M. Então, como eu falei lá no começo, o modo M ele avalia o movimento do tecido em relação ao probe. Então, quando eu encosto o probe no paciente e aperto o modo M, vai aparecer aquela linhazinha lá na tela. E aonde eu colocar essa linha, eu vou enxergar aqui como se fosse o eixo X, o tempo, e como isso está se comportando em relação ao meu probe. Então, meu probe tem que estar parado. E aí a gente vai enxergar, então, aqui a linha da pleura, que é uma linha ecogênica, e acima dela, em relação ao probe, as estruturas estão paradas. Então, a pele, a musculatura, a subcutânea aqui está parada. Então, fica representado como essas linhas horizontais. Abaixo da pleura, a pleura parietal e visceral deslizando entre si, elas geram esse artefato granulado. Então, o deslizamento forma essa imagem. Isso daqui é a mesma coisa que chegar no slide. Então, se eu estiver na dúvida, eu posso jogar uma do M para tirar essa dúvida. E aí, isso forma aquele sinal da praia. Então, deslizamento pleural, posso enxergar dessa maneira no modo M, significa que tem deslizamento. Mas se eu tiver um pneumotórax, aí o que vai acontecer? Então, eu jogo lá no modo M, e aí a parede torácica continua parada em relação ao probe, né? Então, em cima dela, as linhas horizontais, só que embaixo dela, no pneumotórax é ar, né? E aí, o que o ultrassom vai fazer? Vai dispersar as ondas e vai começar a reverberar a mesma imagem. Tipo, linha A, repetir a mesma imagem. Então, forma o código de barras, que é a mesma imagem na tela inteira. Tá bom? E aí, tem um outro artefato, que é o lung pulse. Que é o quê? Eu enxergar a oscilação das pleuras com a frequência cardíaca. Então, qual que é a ideia? Eu tenho um pulmão que está ventilando pouco, a pleura está deslizando pouco, ou é porque o paciente tem uma consciência baixa, tipo Covid, ou aquele paciente com a sua hiperdistensão, por algum motivo, esse deslizamento pleural é menor. Mas existe, porque elas estão aderidas e justapostas, as pleuras continuam juntas. Só que eu me enxergo bem naquele belo deslizamento delas. E aí eu olho e falo, será que tem pneumotórax? Jogo uma doença. E aí, quando elas estiverem justapostas e aderidas, a gente pode enxergar essa oscilação aqui. Então, se vocês olharem, aqui a linha da pleura, abaixo dela tem algumas oscilações regulares, que é como se eu tivesse códigos de barra até lá, mas é parecido. Isso daí significa o quê? Que elas estão juntinhas e com a frequência cardíaca elas oscilam um pouquinho. Então, quando eu enxergo isso, enxergo essa pulsação, isso me garante que elas estão justapostas e deslizando, aderidas e deslizando, certo? Então, isso exclui pneumotórax. Então, esse é um sinal que me ajuda a excluir pneumotórax, mesmo se eu não estiver enxergando um bom deslizamento. Então, o que é importante você saber? Que isso surge a partir da linha da pleura. Por quê? Porque, às vezes, a gente pode ter... Acho que aqui, talvez, na televisão seja melhor de ver. A gente tem oscilações que começam acima da linha da pleura. Tá vendo aqui, ó? A gente tem a pleura e em cima dela tem essas coisas aqui. Então, esse artefato, ó, ele não começa da pleura. Então, isso daqui não me exclui. Isso daqui eu não posso chamar de lung pulse, falar que tá tudo bem, não tem pneumo, vamos lá, deixa o paciente aí. Tá? Então, para eu chamar o artefato de lung pulse, ele começa só da linha pleural. Então, às vezes, o que pode gerar isso aqui? Se a gente movimentar o probe, pode gerar. Se o paciente estiver fazendo um esforço respiratório, contração da musculatura intercostal pode gerar. Então, só tomar cuidado para, quando a gente for procurar o sinal, não confundir. Então, só para concluir, pneumotórax. O que me garante que exclui pneumotórax? Presença de deslizamento pleural, presença de lung pulse, presença de linha B. Certo? O que é o único sinal específico de pneumotórax? O lung point, como a gente viu, descolamento da pleura, mas que vai estar ausente no pneumo hipertensivo. Ok? Alguma dúvida daqui, dessa parte?
Bom, e como a gente viu ali, a gente tem a limitação da proximidade com a pleura, então o que tiver cercado de pulmão aerado eu não vou enxergar, mesmo que esteja lá, com ultrassom. Se eu tiver um curativo, eu não vou enxergar, porque está interpondo o ar entre a estrutura e o ultrassom, não vai enxergar. E se eu tiver enfisema de subcutâneo, que a gente viu muito no Covid também, eu também não vou enxergar. Como que aparece enfisema de subcutâneo no ultrassom? Assim, são umas linhazinhas verticais. Como é que eu sei que isso não é uma linha B? Que eu posso olhar e falar, ixi, deixa eu ver. Não vai até o final do cheiro. Boa, então ela não vai até o fim, ela é meio curta, né? Ela é um negocinho que ocupa pouco espaço aqui, e o que mais? Não parte da pleura. Como é que eu vou saber que essa linha branca não é a pleura? Porque eu vou procurar a costela para me localizar. Então, podia ser a pleura? Podia, mas aí você vai se localizar e vai falar, putz, não estou achando as costelas, porque eu não estou chegando nada para baixo disso, porque, como é que eu sei? Porque não tem costela, porque a linha não é linha B, ela é curta, é uma linha E. E também você pode palpar o enfisema. Certo? E era isso. O que mais? Alguma coisa? Não? Tem uma dúvida, no caso, para a gente conseguir uma imagem do pó doente, geralmente colocaria o probe na transversal ou na... Não tem muita diferença, sabe por quê? Tanto faz, porque quando você vai fazer o ultrassom, tipo, eu vou fazer o ultrassom aqui. Quando você coloca essa linha, se você marca N, aparece essa linha. Essa linha, você vai posicionar ela, tipo, é móvel, e você vai colocar ela onde você quiser.